Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Nós estamos estreando aqui mais uma disciplina no canal Jalmasa. A gente vai falar um pouquinho sobre a história, ok? Vamos começar bem tranquilos, bem devagar, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre essa importante disciplina das ciências humanas que conta a nossa evolução. Pessoal, provavelmente nós estamos num planeta, eu estou falando da espécie humana, há cerca de 10 milhões de anos. Nós temos uma história bastante antiga, portanto, evidentemente o nosso planeta ele é muito mais antigo. Ele está aqui há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E aí, se a gente levar em consideração todo este período, nós estamos no planeta há bem pouco tempo. E o nosso planeta, se a gente comparar com a história do universo, que hoje os astrônomos estimam em 13 bilhões e 700 milhões de anos, aí a nossa vida fica ínfima, insignificante. E mesmo o nosso planeta está no universo há apenas 1/3 de toda a sua e longa história. De tal forma que para nós, que vivemos na média por volta de 70 anos, um período de 10 milhões de anos, em que nós começamos a nos emancipar como espécie, é bastante longo. Mas, em relação à história da Terra ou à história do universo, é um período muito curto. Mas um período curto e muito significativo. O que marca o surgimento da história pela historiografia tradicional é quando o homem aprende a escrever. Ao aprender a escrever, ele começa a registrar os fatos. E isso nós chamamos de história. Antes disso, nós chamamos de pré-história. Então, desde quando nós nos emancipamos como espécie e começamos a nos distinguir das outras espécies por volta de 10 milhões de anos, até quando nós aprendemos a escrever por volta de 6 mil anos, nós chamamos esse longuíssimo período de pré-história. Obviamente, gente, como eu disse, isso se trata da historiografia tradicional. Muitos pesquisadores hoje discordam disso, já que todo esse longo período de 10 milhões de anos que nós começamos a nos distinguir como espécie e produzir características diferentes das demais, nós podemos chamar, evidentemente, do nosso período na Terra. Então a gente chamaria de fato de história. Mas eu não estou aqui para questionar a historiografia, eu estou aqui para começar a dar um curso para vocês de história. Nós, então, temos dentro desse planeta centenas de milhares de anos. Na verdade, mais do que isso, milhões de anos. Uma dezena de milhões de anos. Porém, gente, nós começamos a nos distinguir das outras espécies quando este objeto que vocês estão vendo aqui, esse apêndice do meu corpo chamado de mãos, nós começamos a manusear instrumentos primitivos, um pedaço de madeira, um pedaço de osso, e com esse pedaço de madeira e de osso a gente começou a cavucar a terra, a gente começou a bater num outro humanoide, num outro antropóide ou num outro animal. A partir do momento que a gente começou a desenvolver instrumentos primitivos, toscos, nós começamos a nos diferenciar de tudo que havia ao nosso redor. E a gente percebeu que essa diferença, esta habilidade, é que nos vai efetivamente nos garantir enquanto espécie. Por quê? Porque nós somos um ser muito mais lento que qualquer outro animal da Terra. Nós subimos em árvores muito menos habilmente. Nós, obviamente, corremos menos, nadamos menos. Então, como é que a gente conseguiu sobreviver? Justamente
observando e usando instrumentos primitivos para ter um alcance maior, uma força maior. Logo, esta habilidade que nós desenvolvemos é que vai permitir que nos posicionemos frente à natureza e a partir daí a gente começa a evoluir. Então é isso que distingue a nossa espécie, a espécie humana, das outras espécies. Ok, gente? Diz-se por aí que, na verdade, a nossa história ela está ligada à produção dos meios de subsistência. Os outros animais, eles são caçadores, eles são coletores. Nós não, nós produzimos os nossos meios de subsistência. Então nós começamos a cultivar, nós começamos a criar animais domésticos para a nossa própria alimentação ou para a produção. E mais do que produção de meios de subsistência, a gente ficou bom nesse meio de subsistência. A gente começou a produzir com habilidade e a aumentar a quantidade de instrumentos à nossa disposição e de meios de subsistência. Então isso fez com que a gente começasse a contar uma história consciente, história com H. Nós começamos a passar de geração a geração esse conhecimento e nós produzimos a cultura. Por isso nós somos essa espécie tão diferente, porque a gente transmite valor de uma geração a outra, transmite como é que nós fazemos as coisas e criamos novos instrumentos. Então nós somos a única espécie que tem história, e olha que na Terra nós temos pelo menos 10 milhões de espécies, e que transmite isso para os outros, que é a cultura. Bom, gente, então não vamos nos esquecer que a grande marca da história é a escrita, e que ela surge oficialmente no Egito. Há alguns historiadores que falam que foi na Mesopotâmia, mas a maior parte está de acordo que foi no Egito há cerca de 6.000 anos. De tal forma que a gente tradicionalmente, didaticamente, melhor dizendo, diz que a partir do momento em que a gente dominou a escrita, nós temos então a história, que vem se registrando há 6.000 anos. Antes disso, nós temos a pré-história, ok? Então fizemos essa introdução. E aí a gente já começa a apresentar para vocês uma linha do tempo da historiografia tradicional. Olha só o que eu fiz aqui. Eu fiz uma reta com duas cores, em branco significando longo período chamado de pré-história. Ele pode ser subdividido em períodos menores: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, mas de destaque o Paleolítico e o Neolítico. Hoje, evidentemente, é uma aula de introdução. Eu não vou discutir nenhum desses conceitos com vocês. A gente discutirá isso nas próximas aulas. Então, essa linha em branco é a pré-história, antes da escrita. Por volta de 4.000 anos. O que eu coloquei esse AC? 4.000 anos antes de Cristo. Jesus Cristo é um personagem extremamente importante para a história do Ocidente. Tão importante que a gente divide a sua vida como marco fundamental de tempo. Antes de Jesus Cristo ter aparecido na Terra, a gente chama de antes de Cristo. Depois de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, no Egito, no Antigo Egito, nós desenvolvemos a escrita. A partir desse momento que a gente registra os fatos, nós temos então a história. E a história, tradicionalmente, ela é dividida em quatro idades. Este primeiro período que a gente vai estudar chama-se Idade Antiga. A Idade Antiga, ela começa por volta de 4.000 anos antes de Cristo,
com o surgimento da escrita lá no Egito Antigo, e ela vai até 476 DC. Lembra o que é DC? Depois de Cristo. A gente também chama 476 DC de Anno Domini. AD. Anno Domini, gente, porque vem do latim. O latim vai ser uma língua muito importante na Idade Antiga, sobretudo quando aparece um dos grandes impérios da história, chamado de Império Romano. Então, o Império Romano, ele marca muito a história, ele traz para nós contribuições até hoje, ensinamentos até hoje. Tanto é que o fim desse grande império, ele é o marco do fim da Idade Antiga. O Império Romano do Ocidente, porque a parte oriental vai durar mais 1000 anos, mas vamos devagar. Então, o fim do Império Romano do Ocidente, ele é marcado pela decadência de Roma, pelo enfraquecimento de Roma. Então, um rei de um grupo bárbaro chamado de Érulos, o rei Odoacro, chefiando o grupo bárbaro dos Érulos, vai invadir Roma e vai depor o último imperador de Roma, que é Rômulo Augusto. Isso vai acontecer no ano 476 depois de Cristo, 473 Anno Domini ou 476 da nossa era. Em que ano que nós estamos? 2019. 476 da nossa era, do nosso período de contagem. De tal forma que a partir da aula de hoje, eu não vou mais falar 476 depois de Cristo. Tudo que for depois de Cristo, é Anno Domini ou da nossa era. Então, eu simplesmente vou falar 476. Combinado? Agora, tudo que aconteceu antes de Cristo, aí sim eu vou deixar lá o Azinho minúsculo, Czão maiúsculo, para se referir que aconteceu depois de Cristo. A Idade Antiga teve muitos acontecimentos importantes, muitos grandes impérios, por exemplo, o Egito Antigo, exuberante, a Mesopotâmia, com vários reinos, entre elas o Império Babilônico, extremamente famoso. Mais ao Oriente, nós vamos ter o florescimento da civilização indiana, da civilização chinesa. No berço do mar Mediterrâneo, de grande contribuição para a história ocidental, nós teremos uma civilização exuberante, sensacional, que são os gregos, com a sua cultura, com a sua ciência, com a sua filosofia, com o seu comércio, com as suas guerras, uma contribuição inimaginável. E mais no fim desse período nós temos o grande Império Romano, que trouxe para nós a religião católica, por exemplo, o direito. Até bem pouco tempo havia nas faculdades de direito o direito romano, o Senado, a República, que são divisões dos poderes, que são formas de governo. Tudo isso nós ganhamos de Roma. O nosso alfabeto, a nossa língua, o português é uma língua que deriva do latim que os romanos falavam, que é uma língua neolatina. Os numerais, que até hoje a gente usa, inclusive para mostrar o século, os famosos numerais romanos. Tudo bem, gente? Então hoje foi uma introdução em que a gente começou a falar da história, da pré-história, apresentamos essa discussão e começamos a fazer uma periodização de tempo baseado na história ocidental. Às vezes você vai, por exemplo, para o leste da Europa, na Rússia, a periodização é diferente, no Japão a periodização é diferente. Então isso nunca é absoluto
E às vezes os autores discordam um pouco. Por exemplo, a escrita, como eu disse, a maior parte concorda que seja no Egito, mas existem aqueles que falam que foi na Mesopotâmia. Tudo bem, pessoal? Então é apenas uma introdução para que vocês tenham um primeiro contato com a ideia de tempo que nós vamos estudar. Então eu fico aguardando vocês na próxima aula de história. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Se houver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, é só deixar lá embaixo. Tchau, gente. Até a próxima.